Abra suas Bíblias aí. Deixa ela aberta. Mais uma vez, clame ao Senhor por sabedoria e entendimento da palavra dEle. Porque vocês não vão ouvir a minha voz. Vocês vão ouvir a voz de Deus. É assim que nós queremos. Amém? Obrigado, Ju. Hoje escolhemos um tema muito bom. Pode até, enfim, o tema é estamos em guerra. E essa guerra é contra três coisas, as quais eu já falei no início, mas vou repetir agora. Que é o nosso próprio eu, né? A carne, o pecado, o mundo, né? Os valores, o padrão que esse mundo vive, e também o diabo, né? Que é o nosso adversário, que prepara ciladas, né? Que traz adversidades e opressões para nós todos os dias, que vive ao nosso derredor, não é isso, pastor Francisco? Sempre querendo tragar a nossa vida de alguma forma. E neste século, nesse tempo, temos visto muito disso acontecer. E não pense que é somente por meio de coisas, entre aspas, digamos, mundanas, por exemplo, bebida, ou drogas, ou por aí vai. Não, tem muita coisa que o diabo pode usar para que atrapalhe toda a nossa vida, caminhando com Cristo. É isso que ele quer. Ele sabe que vai para um lugar onde ele não vai gostar nada disso, porque ele já está derrotado, isso que a Bíblia fala. Mas sabendo disso, ele não desiste, ele não quer ir sozinho, ele quer levar muita gente. Mas a Bíblia fala que Deus quer salvar a todos, sem exceção. Então a escolha de ir para o céu ou para o inferno é nossa. Então, que você fique muito atento a tudo que será dito aqui, a todas as passagens bíblicas as quais vamos analisar, para que você vá para casa com algo do céu, não de mim, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre religiosos, algo que a Igreja Batista, nós, falamos bastante, pregamos sobre isso, mas eu quero deixar algo claro. Os religiosos que nós falamos são os heréticos, as pessoas que distorcem a palavra de Deus com a finalidade de se autopromover, ou de estar sempre em evidência, de se engrandecer. Ou também temos, hoje em dia, também temos a turma da hipergraça, aqueles que sempre dizem, que não precisam de igreja, porque já tem Deus, já tem Jesus, que não precisam estar em comunhão, que não precisam ceiar, por uma série de fatores que eles criaram e inventaram em sua cabeça, A turma da prosperidade também, que são os adeptos das teorias e que individualizam, a graça de Deus sobre os desejos de grandeza ou conforto do ser humano, não importa qual. E resumindo assim, são os que pregam coisas como eu já estou perdoado de tudo que eu fizer, hoje, amanhã, sempre. Sim, isso é uma verdade, mas tem algo muito importante que você precisa saber. Deus entregou a vida do seu Filho e nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, gente. Tem um preço a pagar, e esse preço é a cruz de Cristo. E vamos falar sobre isso hoje, Falar sobre a verdadeira religião no meio disso tudo, antes da gente entrar verdadeiramente no tema, certo? Então, a religião de Deus qual é? Alguém sabe me dizer? Falei hoje já. Qual a religião de Deus? Não digo a religião que ele pratica, tá?
É a religião que ele criou. Essa religião é o próprio Jesus Cristo. Essa é a religião de Deus. Essa é a religião que você deve seguir. E tudo o que Jesus disse e nos deixou nessa palavra é o que nós devemos seguir. Essa é a nossa religião. Jesus Cristo. Diga amém. Quem está com sono? Enfim, esse pessoal idealizou um modelo de salvação no qual se convencer que Jesus é real é suficiente. E na verdade não é, gente. Eles entregam uma mentira à humanidade de que frequentar uma igreja nos dá um passaporte espiritual direto para o céu. Quando na verdade a nossa guerra é todo dia. Todo dia que você acorda, você tem uma guerra para travar. Porque a graça anula o mérito. Alguém termina? Mas não o esforço. Ninguém assistiu a pregação do pastor Eri? É isso, a graça anula o mérito, mas não o esforço. Então nós precisamos nos esforçar todos os dias, lutar contra o pecado, para que a gente não seja consumido. Porque a própria palavra diz que a misericórdia do Senhor é o fato de não sermos consumidos. Olha que coisa linda, isso é maravilhoso. Mas ela também vai dizer: esforça-te, porque eu estou contigo. Deus é bom. Amém? Então esses são os três inimigos da vida cristã, que é o nosso eu, né? O mundo e o diabo. E eu vou detalhar e quero aqui com vocês analisar alguns versículos bíblicos que podem nos ajudar a entender melhor e soluções para que a gente não só lute contra isso, mas também esteja realmente convicto e consciente do que temos que fazer diariamente. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 9, versículo 23. Nosso primeiro inimigo, qual vamos falar, é você mesmo. Você contra você, eu contra eu. Nós somos inimigos de si mesmo. Dá para acreditar? Acredite, pois isso é verdade. E Jesus já nos alertou que a responsabilidade é nossa, certo? E Lucas 9, 23 vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, preste atenção, não é cada semana, não é cada mês, não é a cada ano, é o que? A cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque isso é diário, gente. A luta contra o pecado é diário. E em outra versão, para ficar mais claro para você, diz assim, ó, o mesmo versículo. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Isso é fácil? Ou é difícil? Para alguns é fácil, para outros não. Mas eu digo, na vida cristã, sim, existe essas duas coisas, fácil e difícil, mas existe uma verdade e nós não podemos passar por cima dela. Então, devemos esquecer tudo que nos interessa para fazer a vontade de Deus. Porque, como nós ouvimos quase todos os dias, o Senhor tem os planos melhores para nós do que nós mesmos. Então não adianta. Se eu estou pensando em ter uma boa casa, um bom carro, uma boa esposa, um bom marido, se Deus está pensando outra coisa. A partir do momento que conhecemos o propósito de vida do ser humano, ao qual ele foi criado,
nós também entendemos que nós temos uma responsabilidade. Nós carregamos algo que não nos pertence. E isso é muito importante, gente. Você carrega algo que não te pertence. E no dia que eu e você acordamos e não lembramos de que existem pessoas que precisam ouvir a palavra, nós estamos dando ênfase mais ênfase ao nosso interesse do que aos planos de Deus. Porque Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso tem que ser feito todos os dias de alguma forma. Se você trabalha, amém, pregue no seu trabalho, pregue para os seus colegas, faça a obra diariamente, amém. Paulo também deixou claro em Colossenses 3:5. Alguém lê para mim em nome de Jesus? Colossenses 3:5. Veja bem, forte. Em outra versão diz: portanto, mantenham os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então veja bem, nós podemos ter inclinamentos para pecar em muitas outras áreas. Não pense que o pecado de alguém que, por exemplo, se relaciona com pessoas do mesmo sexo é um pecado maior que o seu. Pois não é. Porque diariamente temos diversas coisas às quais podemos estar na mesma condição. Porque se você e eu damos mais tempo ao celular do que a Bíblia e ao tempo de oração que precisamos ter com Jesus, essa vida de oração, essa constância em comunhão com Ele, então também somos idólatras. Ou não? Se nós entregamos mais importância a um relacionamento do que o seu relacionamento com Jesus, isso também é idolatria. Porque Jesus não pediu muito, gente. Jesus pediu algo simples: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Ele disse para amar ao Senhor acima de tudo. Não porque Ele quer ser o único, mas porque Ele quer ser o primeiro em tudo. O primeiro em tudo. E quanto mais estamos perto dEle, mais nos distanciamos do que pode nos entregar uma vida pecaminosa. Alguém está entendendo? Diga amém. Não durma. Romanos 11:12. Vamos lá, folheie sua Bíblia. Aliás, Romanos 6, versículos 11 e 12. Vai dizer assim, ó. Romanos 6, versículo 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o seu corpo mortal, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Então, o domínio próprio vem por meio de Cristo. A partir do momento que eu me distancio dele de alguma forma, ou entrego a minha vida a algum tipo de idolatria, as quais já falamos aqui, mas estamos sujeitos a nos tornarmos mais pecadores do que já somos, se tornarmos ímpios. Isso é pesado demais.
Porque o ímpio, ele já não sente mais o peso do pecado sobre si. Quanto mais peca, mais acha normal. É aquela coisa da hipergraça. É pecar hoje, mas Deus me perdoa. Aí amanhã faz de novo e caí, Deus, me perdoe. Está perdoado. Quanto mais você vai fazendo com que isso se transforme em hábito, mais isso vai se tornando normal e vai chegar a um ponto onde você não mais vai ter o domínio próprio. Porque quanto mais você dá brecha, mais você está entregue a esta vida pecaminosa que te leva a ser um ímpio, que me leva a ser um ímpio. Então é preciso ter cuidado e lutar contra os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses, entendendo que Deus tem planos melhores para nós do que nós mesmos, e principalmente que perto dele nós teremos segurança, descanso, conforto e as demais coisas. Porque assim como a palavra também vai dizer, buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se preocupar com o que o mundo oferece é uma perca de tempo, se a vontade de Deus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas. Então, o nosso primeiro inimigo, o seu primeiro inimigo é você. Quem entendeu isso, diga amém. O seu primeiro inimigo é você mesmo. Então, cancele os seus interesses, se eles não forem para diante do trono do Pai. Se o Senhor disser não, obedeça. Se o Senhor disser sim, vá em frente. Que Ele seja o primeiro na sua vida e na minha vida, para que a nossa existência não só faça sentido e seja uma vida de bênçãos, literalmente, mas também para que a gente seja luz na vida de outra pessoa. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já falou de Jesus para outra pessoa, e sabem e conhecem a sensação de estar fazendo a coisa certa, o prêmio por ver alguém feliz. Aí eu te pergunto, isso tem preço? Isso tem valor no céu. E se nós fazemos isso por amor a Deus e nos alegramos em ver pessoas felizes, estamos mais próximos dele. Mas se acordamos de forma ímpia, como pessoas fora da caixinha, que não tem mais prazer em pedir perdão a Deus de forma sincera, e nem sente mais o peso do pecado em si, sobre si. Misericórdia. Diga misericórdia. Então, nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Mas abra aí em Gálatas 5:16. Vamos lá, folheie sua Bíblia. Gálatas 5:16. Vamos lá? E contra o nosso primeiro inimigo, nós, do jeito que temos aí, vamos lá? 5:16. Vamos ler todos juntos aqui. Porém, vamos ler de novo. Digo, porém, andai em espírito. É o que a gente estava acabando de conversar aqui. Sim. Veja bem, já colocou de forma diferente. E outra versão também diz assim: eu quero dizer a vocês o seguinte:
Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então é isso, mate sua carne para viver Deus, porque quanto mais perto dele, mais longe do diabo. Eu estava meditando num louvor de um irmão, só que ele é estrangeiro, eu não sei se da Inglaterra ou dos Estados Unidos, enfim, mas na sua canção, na letra da canção dizia assim, que quanto mais nós ouvimos a voz de Deus e voamos até Ele, mais longe do diabo nós ficamos, porque o diabo não vai te alcançar se você estiver mais perto do céu. Então veja, voe para perto de Deus, fique próximo dele, sabe? Nem sempre a gente acorda com vontade de orar, de pregar. Isso nós vimos esses dias, né? Um irmão também nosso de outro estado, ele postou algo relacionado a isso, e foi uma postagem poderosa, um texto muito lindo, onde ele falava justamente sobre isso. Nem todos os dias nós acordamos com vontade de orar, de pregar, de jejuar, sabe? Mas qual é a primeira coisa que devemos fazer quando isso acontece? Nos ajoelhar aos pés do Senhor. Porque se nos falta vontade de fazer todas essas coisas para Deus, somente pedindo ao próprio para que nos mude, que vamos mudar nosso pensamento, a nossa condição mental, física, para que as coisas caminhem, sabe? Então tudo leva para perto do Senhor. Sabe, só para encerrar essa primeira parte, onde nós falamos do primeiro inimigo, só para encerrar, eu queria dizer algo muito importante. Fique atento a isso. Muitos usam um jargão, vamos dizer, crente assim, de que o deserto é um lugar de dificuldade. Mas um dia desse, eu acho, não foi? Eu estava falando com o pessoal do louvor lá dentro. Eu disse, gente, nem sempre o deserto é um lugar somente de sofrimento e onde você vai ser moído, estraçalhado. Não, o deserto também, para os atentos, veja bem, é um lugar de solitude, um lugar onde você aproveita o tempo que está só, que está num momento de dificuldade, que está num momento onde você se isola do mundo, para ficar mais perto de Deus. Ele fez isso com vários e vários heróis da fé que nós já conhecemos. A exemplo de Elias, por exemplo, o próprio Jesus, que depois do batismo, a primeira coisa que Deus fez foi mandá-lo para ficar só e lutar com o próprio diabo, contra si mesmo, contra a necessidade da carne, sabe? E o que ela implora para fazer, porque nós nascemos pecadores, nós temos uma natureza adâmica, digamos assim, sabe? Nascemos com uma inclinação para pecar, mas o segundo Adão, digamos assim, ele venceu todos os pecados por amor a nós, por amor ao Pai, para nos salvar, que é Jesus Cristo. Ele venceu todas as necessidades da carne humana, porque ele era 100% humano, ao mesmo tempo 100% Deus, mas ele viveu todas as dificuldades para nos ensinar que é possível sim lutar contra o pecado e vencer o diabo. Diga amém, em nome de Jesus. Então vamos aí para a parte 2, para o nosso segundo inimigo, que é o diabo. O diabo, que é o nosso adversário. E você vai abrir a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, folheie sua Bíblia. Não esqueçam disso, tá? Primeiro inimigo é você mesmo. Lute, vamos lutar, eu e você, contra o que a nossa mente quer fazer de errado,
para que o nome de Jesus seja glorificado, para que a gente caminhe mais perto dele. Amém, igreja? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nesta versão diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Veja bem, a Bíblia diz que ao nosso derredor existem uma legião de demônios querendo tragar a nossa vida. Em outra versão diz assim, ó: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Misericórdia. Mas quem anda com Jesus anda rodeado, não é ao derredor, é ao redor, anda rodeado de anjos que protegem a nossa vida por onde quer que a gente vá. Então olha aí a importância de caminhar com Deus, com Jesus. E eu lhe digo mais, muitas das vezes que compartilhamos de Jesus com alguém, eu ouço muito as pessoas dizem assim: ah, mas eu já tenho Cristo. Eu digo amém, meu irmão. Aí diz assim, ó: eu ando com Ele, Ele anda comigo, aliás. Eu digo, é verdade, é verdade. Mas eu digo a todos eles: cabe a você escolher se ele vai caminhar dentro do templo que você é, ou se ele vai continuar andando com você, te dando livramento, te ajudando em algumas situações, para que você consiga enxergá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus é muito bom, cara. Jesus é muito humilde, Jesus é muito misericordioso. Ele dá oportunidade diária para todos nós termos assim, a livre e espontânea vontade de aceitá-lo. É como diz lá em Apocalipse, que ele está à porta e bate. Ele não chuta a porta. Ele não chega. Jesus é educado. Ele é educado. Ele não vai fazer com que eu e você queira caminhar com ele à força. Não. Isso não acontece. Porque ele é humilde a ponto de nos darmos o livre-arbítrio de escolhermos se queremos o céu ou o inferno. Então ele caminha assim comigo, com você e com todas as pessoas da cidade. Cabe a nós escolhermos para onde nós queremos ir. Amém? Então vamos ver uma solução para isso, já que 1 Pedro 5,8 diz que é para a gente ficar alerta, vigiando, porque o inimigo nosso, o diabo, né, anda ao nosso derredor, querendo tragar a nossa alma. Então abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Se alguém quiser acrescentar algo, meu irmão, fique à vontade, levante sua mão. Ô glória, diga glória a Deus. Veja que importante isso. Portanto, obedeçam a Deus. Isso é muito claro. É necessário que a gente se atente ao que Deus nos diz. E a Bíblia é a fonte perfeita do que precisamos fazer para chegar até o céu e ver a face do nosso Deus. E por isso em Tiago 4,7 diz isso: obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Veja bem, ele não fugirá de você somente porque você está na igreja, ou porque você tem um cargo importante na nação, digamos assim,
que ele vai se submeter a nós. Não tem a ver com isso. A Bíblia é clara: obedeçam a Deus. Se você caminha com o Senhor, o diabo não tem forças para fazer nada. Se ele invade a vida de alguém, a casa de alguém, nós que somos cristãos e caminhamos com Cristo, vamos lá e em nome de Jesus nós expulsamos demônios pela autoridade que Ele nos deu. Assim como também nós impomos as mãos sobre os doentes e eles ficam curados. Isso é mentira ou é verdade? Minha esposa é testemunha viva. Eu sou testemunha viva. Pastor Era é testemunha viva. Maria também. Acredito que muitos já tiveram essa oportunidade de ter a certeza de que Deus é real, ou vê-lo manifestar a sua glória por meio da cura. Porque eu tenho certeza que muitos aqui já foram curados de algo, ou alguém já orou por eles, por vocês, ou por mim, e fomos curados de algo. Então, andar com o Senhor nos dá autoridade para todas essas coisas e muito mais, de expulsarmos o demônio. Ou seja, o nosso segundo inimigo morre de medo do nosso Pai. Tem uma passagem bíblica que eu não lembro agora a referência, mas diz que uma legião de demônios entrou num rapaz. Veja bem, uma legião. Alguém me lembra aqui quantos são uma legião? 6.000. Veja bem, são 6.000 demônios. E Jesus, ao chegar lá no lugar, quando chega próximo a ele, que ele avista Jesus, eles se dobram e dizem: mas já? Imagina essa cena, 6.000 demônios. Aí eu vou ter prazer, em nome de Jesus, no dia que eu tiver um filho, dizer assim: ó, o Superman é legal, o Homem-Aranha tudo bem, os outros lá legal, mas Jesus Cristo, cara, são 6.000 demônios e se dobram ao nosso amigo. Então, olha a importância de eu e você ficarmos perto do Senhor, de nós negarmos a nossa necessidade, o que a carne nos pede para fazer, os nossos interesses para andar com Cristo. Ele é meu herói, Ele é o seu herói. Ele quem tem o poder sobre tudo e todos, no céu e na terra. Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que pedimos. Jesus é incrível, Jesus é incrível, não se esqueçam disso, caminhe com Ele. E então veja, andarmos com Cristo nos dá poder no nome do próprio, para que o diabo fuja de nós. Não é nem que a gente expulse ele, não. O diabo fugirá de vocês, a palavra diz, porque não caminhamos sozinhos. Porque assim como nesta passagem bíblica, onde 6.000 demônios pediram para entrar nos porcos e fugiram dele, assim também é hoje. Então o diabo fugirá de você e de mim, porque eu creio que nós estamos na palavra e queremos andar com Cristo todos os dias. Diga amém, em nome de Jesus. Vamos lá, não durma ainda, fique atento. Não somos perfeitos, mas podemos ser atentos, e o atento sempre colhe mais frutos bons do que o não atento. Vamos para nosso terceiro e último inimigo, que é o mundo e tudo que ele oferece.
Porque somos chamados para viver em transformação de vida. Isso é constante, tá, gente? Isso é diário. Não só de vida, como também de pensamentos. Abra aí Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 12. Então já vimos que nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. E precisamos nos livrar do nosso próprio interesse para viver Cristo. E o nosso segundo é o diabo. Mas a palavra diz para nós aqui hoje que se nós obedecermos a Deus, o diabo fugirá de vós. Então o terceiro é o mundo. E Romanos 12, versículo 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nessa versão que temos aqui, diz que: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga amém. Agora abra em 1 João capítulo 2, versículo 15. Então Romanos diz para nós que não podemos viver como vive esse mundo. Não se conforme com o padrão das pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês e a mim, para que a gente possa ter uma mudança de mente, uma mudança de vida completa, porque assim vamos conhecer a vontade dele. Amém. 1 João capítulo 2, isso, 1 João capítulo 2, versículo 15. Isso, vamos ler. Olha o que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Leia, Mayara, em nome de Jesus. Veja que importante, que forte isso. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Veja, isso é forte. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, ouça isso, porém, aquele que faz a vontade de Deus, isso é muito forte, meu irmão. Mais uma vez, a palavra do Senhor diz: viva, faça, obedeça, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, glória a Deus. Isso é muito forte. Eu vou ler de novo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Tudo o que nós estamos construindo aqui na terra, fisicamente, materialmente, tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor, tudo que Ele nos deixou, prometeu, tudo que está escrito aqui, e vamos viver na eternidade, isso não passa. Diga amém, em nome de Jesus. Vamos lá, acorde. Porque a vontade de Deus para nós não vai nos dar um prêmio, o prêmio maior, que é viver para sempre na eternidade, onde não haverá choro nem dor, só haverá alegria, cânticos,
e uma vida maravilhosa junto do próprio. Glória a Deus por isso. Agora abre em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Não amem o mundo. Não amem o mundo. Fique com essa palavra no seu coração. Não amem o mundo. Não vivam como as pessoas desse mundo vivem. Vivam o paradoxo da vida de Deus nessa terra. Tudo que o mundo faz, nós vamos completamente na contramão para fazer a perfeita vontade de Deus. Glória ao Senhor. Tiago 4, versículo 4 diz assim, ó. Aqui, vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Diga misericórdia. Nós queremos totalmente o contrário. Nós queremos ser amigos do Senhor. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Caminhar com Cristo, ser amigo dele. Não por obrigação, tá, gente? É por amor. Porque ele é perfeito. Porque ele nos ajuda de forma completa. Cara, e viemos aqui falar sobre pecado, iniquidade. Mas estamos sendo ensinados por Deus de uma forma maravilhosa, simples e pura. Deus está dizendo assim, ó: viva para mim, faça por mim, seja por mim, entregue sua vida a mim, me obedeça e terá a vida eterna. E terá uma vida não completamente de vitórias. Vai existir sim os desertos, como eu falei, mas em tudo, abaixo do céu tem propósito. E em tudo seremos ensinados em alguma coisa. Nós seremos tratados em algumas coisas. E é por isso que o cristão não está à parte de viver as dificuldades. É por isso que Deus não tira essa parte de tristeza, de lamento, de dor. Assim como Jó perdeu tudo, mas se manteve. Todo mundo se afastou de Jó. Até a própria mulher dele mandou ele morrer. Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó fez totalmente o contrário. Ele glorificou a Deus. E ele quis ficar com o Senhor. E por optar por essa escolha, Deus o abençoou de forma dobrada. Com tudo o que ele já tinha e muito mais. Mas tudo isso que Deus lhe deu de volta, e todas as bênçãos e presentes que Deus deu a ele, não foi maior do que a amizade que eles construíram juntos, do que aquela vida de Jó e Deus. Eu tenho certeza que era algo maravilhoso. Assim como eu também tenho uma curiosidade, e um dia quero ter a oportunidade de olhar para o próprio Jesus e dizer assim: Senhor, o que o Senhor orou ao Pai e que não estava escrito na Bíblia? Sério, eu quero perguntar isso para ele. Tem uma oração maravilhosa onde Jesus ora por nós aqui. Mas em outros momentos ele saiu para orar e não está descrito na Bíblia. Só disse que ele saiu para orar, e eu queria ouvir essas orações. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que em todas elas tinha o amor do Pai sobre nossa vida. E Jesus intercedia pela humanidade. Porque ele sabia que queria se sacrificar para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de entrar no lugar santo, que é a presença de Deus. Diga amém. Então, contra o mundo também temos uma solução. E qual é essa solução? Se manter firme, firmar a nossa fé. Então abra aí em 1 João, capítulo 5, versículo 4, vamos lá. Então, só relembrando, nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. E nós precisamos matar a nossa carne para viver com o Senhor e buscá-lo, e buscá-lo, e buscá-lo. E aí
nós vamos ter uma vida completa, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. O segundo inimigo que nós temos é o diabo, mas a palavra nos disse aqui, que se obedecermos a Deus e enfrentar o diabo, ele fugirá de nós. Bianca olhou assim, Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, firmar a nossa fé, firmar os nossos pés na rocha, firmar a nossa vida baseada neste livro, nos trará a vitória. E o que é a vitória? A vitória é a vida eterna, gente. A vitória é a vida eterna. Diga, pastor Francisco. Aleluia. Verdade. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, nossa vitória é Cristo e está em Cristo. Diga glória a Deus, vamos lá. Aleluia. Se alegre com isso, porque isso é forte. A Bíblia nos diz que a vitória está em Cristo, que a nossa vitória e a nossa alegria tem que estar nele. Sabe? Diga, pastor. A vitória. Pois é. Graças a Deus. Graças a Deus, porque Ele quem dá a vitória. Ele que dá a vitória contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. A verdadeira vitória é Cristo. Então não tem para onde eu e você correr. Não tem atalho, gente. Não existe atalho. Existe um caminho estreito ao qual a Bíblia menciona. Esse caminho é Cristo. Porque somente por Ele nós vamos chegar ao Pai. Amém? Glória a Deus. Então a solução para isso, para que a gente vença o nosso terceiro inimigo, que é o mundo, é com a nossa fé. Por mais que nós tenha que passar por muitas dificuldades, manter a sua e a minha fé é o que vai nos dar a vitória contra o mundo. Porque o mundo e todas as suas coisas vão passar, mas a eternidade nos espera. A eternidade nos espera. E eu quero estar lá. E muito mais do que isso, mais do que querer estar lá, eu quero que você também esteja. Eu quero que as pessoas que estão aqui também estejam lá. Sabe? E uma última coisa que eu quero dizer a vocês, que o cristão não tem... Eu falei isso também no Avivar, no grupo, esses dias. Isso,
O cristão, ele não tem nenhum direito de fazer o que é errado, e nem tem nenhuma brecha, em nenhum lugar da Bíblia diz para que a gente vai ter espaço para fazer o que é errado. Vou dizer uma coisa a vocês, prestem muita atenção, fiquem atentos a isso. Nós não temos nenhum alvará para fazer o que é errado. Deus disse: fazer e seja justo, fazer o que é certo. Quando o seu irmão te irritar, o abençoe com alegria, com oração. Quando você falar de Jesus para alguém e ele te amaldiçoar, limpe seus pés, suas mãos. Você sabe que fez o que é certo. Ore por ele e avance, porque a igreja de Cristo avança. Ela segue em frente, sempre acreditando em Cristo, no que Ele tem para nós. Se não foi daquela vez, com seu filho, com sua tia, com seu neto, com seus familiares, com seus amigos, com seus inimigos, que é o principal, deles terem escutado a palavra do Senhor, deles terem se curvado ao nosso Cristo. Então, amado Jesus, não desista. Você não precisa forçá-lo a querer aceitar Jesus, mas muito do evangelismo também é intercessão. Então, a oração é o que nos mantém firmes, a palavra também, para que a gente não só lute contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo, mas também permaneça firme, de pé, crentes de que tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Diga amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Então entendemos, só para encerrar aqui, que nosso primeiro inimigo Então entendemos aqui que o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Lutamos contra o que a nossa carne deseja para fazer a vontade do Pai. Também vimos que o nosso segundo inimigo é o diabo, mas a partir do momento que nós obedecemos a Deus, o diabo fugirá de nós, porque no momento que ele avista uma pessoa que caminha com Cristo, ele não tem o que fazer e se desespera, porque Deus é incrível, porque Jesus é incrível. E também nós vimos como se livrar de tudo que o mundo oferece para nós, que nos afasta do Pai. E a Bíblia nos deu um método maravilhoso de como vencer o mundo, e diz: firme a sua fé. Firme a sua fé, Rodrigo. Firme a sua fé, Bianca. Firme a sua fé, Rafinha. Todos os irmãos aqui, firmem a sua fé. Caminhem com Cristo. Obedeçam a Deus e firme a sua fé. Porque o reino dos céus logo vem. Para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que caminha conosco todos os dias. Feche seus olhos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por todo esse ensinamento, todo esse alimento que o Senhor nos deu nessa noite, tudo que o Senhor nos alertou. Obrigado. Obrigado por o Brasil ainda ser um país livre, onde podemos ler a palavra do Senhor, compartilhar a Tua palavra para mais pessoas, porque muitos precisam ouvir sobre o Senhor. Muito mais do que isso, muitos precisam evidenciar a Tua vida em nós. Então, a culpa disso tudo não é sua, Deus. O Senhor não é culpado de nada. O Senhor nos deu uma missão como corpo de Cristo, ser as suas mãos e os seus pés. E nessa noite nós queremos ser as suas mãos e os seus pés, purificados por tua graça e misericórdia, para levar a tua palavra de forma pura e simples, onde as pessoas entendam que não podem se salvar por si mesmas,
Ninguém consegue se salvar por si mesmo, por seus próprios méritos, por sua própria força. Isso não existe. Nós só podemos ser salvos por Ti. Então eu me alegro com essa palavra nessa noite, Pai. Eu me alegro com essas maravilhosa comida que o Senhor nos deu. Nós tínhamos fome e o Senhor nos alimentou. Nós tínhamos sede e o Senhor nos deu de beber. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a fonte de água inesgotável que purifica nós de todo o pecado, de toda iniquidade. Glória e honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou sua própria vida para que o véu se rasgasse e nós hoje tivéssemos a oportunidade de fazer o que estamos fazendo. Levantar a nossa adoração a Ti, levantar a nossa oração a Ti, de compartilharmos da palavra de forma livre. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pela natureza, pelos livramentos. Muito obrigado por caminhar conosco. Pai, eu peço uma porção da Tua unção para ativar a mente e os corações dessas pessoas que vieram aqui hoje, pois elas não vieram por mim e nem podem. Então nesse momento, Pai, eu quero uma unção para ativar essas pessoas, ativar os seus sentidos, ativar os seus ouvidos, ativar o seu próprio físico, o seu mental e o seu espiritual, para a partir de hoje, a palavra que nos transforma, nos alimentar também do desejo de salvar pessoas por meio de Ti dentro de nós. Então, Senhor, ativa todos que estão fracos e oprimidos pelo diabo. Ativa a todos os que não estão no primeiro amor, todos nós. Ativa-nos, Deus, para voltarmos lá para aquela época onde nós estávamos empolgados, porque sabíamos e tínhamos toda a certeza que muitas pessoas iriam ser salvas se nós contássemos para elas sobre o Senhor e suas maravilhas, sobre a sua existência, e muito mais que isso, que comprovasse por meio da nossa própria vida, por meio da responsabilidade de sermos luz e sal da terra. Pai, ativam-nos para sermos o Teu corpo nessa cidade, de forma grandiosa, onde pessoas reconheçam o Senhor como o Senhor dessa cidade. Essa cidade não é de prefeito, essa cidade não é de juiz, nem de padre, nem de pastor. Essa cidade é do Senhor Jesus Cristo, ao qual estou levantando a minha oração, agradecido, e também levantando o meu clamor por misericórdia, não só sobre a nossa vida, mas sobre esta cidade. Essa cidade é Tua, Deus. Não abandona o Teu povo. Aqueles que se desviaram, por favor, nos ajuda, levanta mais trabalhadores, usa os Teus filhos que estão em outros lugares, nos sítios, outras pessoas que também estão em outras cidades, para lembrar a eles do primeiro amor. Tende misericórdia de todos os que abandonaram a fé, para viver o mundo, para fazer a vontade da própria carne, para ser submisso ao diabo e ao que ele oferece. Pai, eu oro por todos os nossos familiares que estão desviados ou ainda não entregaram a vida a Ti. Tende misericórdia dessas pessoas, Senhor. Todas essas pessoas, Senhor. Todas as pessoas que não vêm nessa casa com o propósito de Te adorar em espírito e verdade, vai até eles nesse momento, Pai, com compaixão, misericórdia e amor, e ativa o coração dessas pessoas, a mente, o espírito, Senhor, para que eles entendam que sem caminhar contigo, sem estar perto do Senhor, nós somos miseráveis. Nós vamos cair em pecado e consequentemente nos tornaremos ímpios. Por favor, Deus, tende misericórdia dessas pessoas nesse momento. Vá até essas casas, Pai, e lembre a eles de quem o Senhor é.
Se for uma dificuldade que os afastou, que o teu poder o liberte de toda dependência humana, toda dependência do mundo, porque maior que um trabalho que nos afasta de Deus é o Senhor, porque maior que uma doença que nos impede de levantar de uma cadeira é a tua mão que nos cura. Maior que tudo o que nós vemos e ouvimos sobre o diabo é o Senhor que já o condenou ao inferno. Glória ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Senhor, por quem tu és. Glória ao Rei Jesus. Glória e honra seja dada unicamente a ti, sem vírgulas nem pontos, eternamente. Glória ao nosso Senhor, Rei, amado, querido e amigo Jesus Cristo. Essa é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Maiara quer ler um texto bíblico para todos, eu vou dar oportunidade a ela. E após isso, você faça sua oração no seu lugarzinho. Peço desde já que ore pela vida de Franci, né, que foi a menina que veio aqui domingo, né? Isso foi domingo. Orem por ela, porque hoje ela infelizmente teve uma crise e está no hospital desde manhã. Ela ligou para mim, vi que ela estava com uma voz de choro, né? E nós precisamos orar por ela, porque o diabo sabe que a igreja tem orado pela vida dela, que nós temos acompanhado o que ela tem passado, e maior do que ele é o nosso Deus. Ela vai ser liberta em nome de Jesus. Se alguma coisa, se alguém, se ela ainda está com algum resquício de maldição, ela será curada no nome do Senhor Jesus, e eu creio nisso. Eu creio nisso, e eu conto com vocês, igreja, para orar por ela, porque a palavra nos diz: aquele que tiver misericórdia das pessoas, eu terei misericórdia delas. Deus terá misericórdia de nós. Amém?